Sabia que Pascal foi criada em 1970 por Niklaus Wirth com um objetivo bem específico: ensinar programação de forma disciplinada? Não era para ser a linguagem mais famosa do mundo, nem a mais rápida, nem a mais bonita. Era para obrigar o programador a pensar antes de digitar. E olha que ironia, 56 anos depois, no meio de uma era onde a inteligência artificial escreve código por você em segundos, essa ideia de disciplina antes de código nunca foi tão necessária quanto agora. Para mim, isso não é nostalgia, é um aviso que a galera da tecnologia está ignorando em tempo real. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve e, o mais importante, compartilha com alguém que precisa saber disso. Isso faz uma diferença enorme para o canal. E se você está chegando agora, bem-vindo. Aqui a gente fala de tudo sem enrolação, sem aquele papo chato de especialista que parece estar sofrendo enquanto explica. A gente aprende junto e ainda dá umas risadas no processo, porque a vida é curta demais para assistir vídeos sem graça. Agora volta comigo, porque o assunto está quente e ainda tem muita coisa boa pela frente. Antes de ir fundo, deixa eu explicar o que é tipagem forte e tipagem fraca, porque isso é o coração do assunto. Tipagem forte, como o próprio nome sugere, é quando a linguagem de programação é rigorosa com os tipos de dados. Ou seja, um número é um número, um texto é um texto. E você não pode misturar esses dois sem pedir licença para o compilador, que é o programa que transforma o seu código em instruções que o computador entende. Já a tipagem fraca é quando a linguagem é mais relaxada. Ah, você quer somar um número com um texto? Tudo bem, eu dou um jeito. Parece conveniente, né? E é. Até o dia que não é mais. A programação intuitiva, esse estilo onde você descreve para a IA o que quer e ela gera o código, ficou popular por um motivo óbvio: é rápido demais. Você fala a funcionalidade, a IA cospe o código, você cola e reza. Em linguagens de tipagem fraca como JavaScript ou Python, esse código frequentemente funciona de primeira. Roda, não dá erro, parece certo. E é tentador aceitar logo, porque você tem mais 10 tarefas na fila esperando. O problema é que parece certo e está certo são dois endereços completamente diferentes. E você só descobre isso quando o sistema cai no meio de uma sexta-feira à noite, com o cliente ligando e você sem ideia de onde começar a procurar. E aqui entra o paradoxo mais interessante do debate. Quando a IA gera código em Pascal, ela não tem a opção de ser vaga. A tipagem forte simplesmente não perdoa. Se ela tentou passar um inteiro onde o compilador esperava um booleano, que é um valor de verdadeiro ou falso, o compilador recusa na hora. Não tem vai que vai. Não tem quem sabe funciona. O erro aparece ali antes de você rodar qualquer coisa. É como ter um revisor chato, mas absolutamente justo, que barra o texto antes de ele ir para o ar, sem negociar e sem aceitar desculpa. Isso muda a relação com o código gerado pela IA de uma forma que muita gente subestima. Quando a linguagem é permissiva, a IA pode entregar código que parece funcional, mas carrega suposições erradas embaixo do capô. Expressão que a gente usa para falar das partes internas de um sistema que o usuário não vê. Com tipagem forte, essas suposições precisam ser explícitas desde o início. A IA é obrigada a se comprometer com os tipos de dados logo de cara. Isso força clareza. E clareza em programação não é luxo. É o que separa código que você consegue manter daqui a 6 meses de código que você joga fora e recomeça do zero chorando. Tem um argumento sobre aprendizado que fica implícito nesse debate, mas que merece ser dito em voz alta. Quem aprende a programar numa linguagem de tipagem forte, e Pascal é um exemplo histórico clássico disso, acaba internalizando uma pergunta fundamental que a maioria dos programadores nunca para fazer. Que tipo de dado é esse aqui e o que eu posso fazer com ele? Parece simples demais, mas essa pergunta muda a forma como você modela qualquer sistema. Você começa a pensar nos contratos de dados antes de pensar na lógica. E quando você vai usar uma IA para gerar código, você consegue revisar o resultado com critério real, porque você sabe o que deveria estar lá. Quem aprende já no estilo descrevo para IA, aceito o que vem, tende a tratar código como uma caixa preta mágica. Funciona? Funciona. Mas quando para de funcionar, essa pessoa não tem nenhuma ferramenta mental para entender por quê. Não tem base para ler o stack trace, a lista de erros que o sistema joga na tela quando algo dá errado, e entender o que ele está tentando dizer. A saída é perguntar para a IA de novo e torcer. Às vezes resolve, às vezes não.
É como aprender a cozinhar só pedindo delivery. Você até come bem todo dia. Mas se um dia a internet cair, você vai olhar para a geladinha cheia e não vai fazer ideia do que fazer com aquilo. Vale ser honesto, tipagem forte não é vacina contra todos os bugs do universo. Ela cobre bugs de tipo, quando você passa o dado errado para o lugar errado. Mas não cobre bugs de lógica, que são quando o código faz exatamente o que você pediu, só que você pediu errado. E hoje em dia, linguagens modernas como Rust, Kotlin e TypeScript estrito fazem o mesmo trabalho que Pascal fazia, com ecossistemas muito mais ricos e ferramentas melhores. Não é sobre Pascal ser a escolha técnica certa para 2026. É sobre o princípio que Pascal representa ser mais relevante agora do que foi em décadas. Existe um ângulo que pouca gente menciona quando fala de IA e código, o da revisão. Quando um desenvolvedor experiente analisa código gerado por IA, ele não está só verificando se funciona. Ele está olhando se os tipos fazem sentido, se os contratos entre as funções estão corretos, se os dados que entram e saem de cada parte do sistema são o que deveriam ser. Essa revisão é o que transforma a geração automática em código de verdade. E ela só é possível se você entende de tipos. Sem esse conhecimento, você está assinando um contrato sem ler. Pode dar certo, mas é roleta. O ponto real aqui é que velocidade sem rigor é só pressa com roupa de produtividade. A IA consegue gerar código numa velocidade que nenhum humano consegue competir, e não adianta tentar. Mas velocidade de geração e confiabilidade do resultado são coisas completamente diferentes. O que a tipagem forte faz, seja em Pascal, seja em Rust, seja em qualquer linguagem que se leva a sério nesse quesito, é colocar um filtro entre a IA gerou e o código está pronto para ir. Esse filtro não é burocracia, não é antiquado, não é frescura. É a diferença entre construir em areia e construir em concreto. Então, na próxima vez que alguém falar que linguagens com tipagem forte são antiquadas, chatas ou que atrapalham o fluxo criativo, lembra desse vídeo. Porque enquanto o mundo corre para abraçar tudo que é rápido e automático, as linguagens que te obrigam a ser preciso estão silenciosamente fazendo o trabalho de manter sistemas no ar. E se você vai usar IA para escrever código, e provavelmente vai porque faz todo sentido, entender tipagem forte é o que vai te dar condição de revisar o que a IA te entregou de verdade, e não só torcer para funcionar. Obrigado por assistir este vídeo, um abraço, deixe seu comentário, seu like e inscreva-se. Até o próximo vídeo